O livro perdido de Adão e Eva revela uma verdade chocante. Boa noite. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. O que vou compartilhar hoje pode ser difícil de aceitar, mas é uma peça crucial para entender o que realmente aconteceu com a humanidade. Meu nome verdadeiro não pode ser revelado, mas você pode me chamar de Elias Werner, um nome fictício para proteger minha identidade. Trabalhei por anos com traduções de textos antigos, documentos que nunca chegaram ao conhecimento público. Recentemente, me deparei com um manuscrito que pode mudar tudo o que pensamos sobre nossa origem e o verdadeiro significado da queda de Adão e Eva. Esse documento sugere que a expulsão do Éden não foi um evento simbólico ou meramente religioso, mas sim uma mudança drástica na estrutura da nossa realidade. A humanidade não apenas caiu, ela foi colocada sob vigilância constante, impedida de recuperar sua verdadeira essência. O manuscrito, supostamente obtido por meio de uma organização secreta chamada Lux Tenebris, menciona que Satanás e suas legiões não são apenas seres espirituais abstratos, mas guardiões dessa prisão. Eles têm um único propósito: garantir que ninguém consiga escapar. O que isso significa exatamente? Se tomarmos essa informação como verdadeira, nossa realidade pode não ser apenas um mundo físico, mas um sistema de controle altamente sofisticado. Em outras palavras, vivemos dentro de uma ilusão cuidadosamente planejada para nos manter presos em um ciclo contínuo de ignorância e reencarnação. Isso pode parecer uma teoria conspiratória, mas ao analisar escritos antigos e compará-los com diversas tradições espirituais, um padrão começa a emergir, um padrão que sugere que essa não é uma ideia nova. Muitos textos apócrifos e gnósticos alertam sobre um véu que separa a humanidade da verdade. Esse véu não é apenas metafórico, ele representa um bloqueio real, imposto para evitar que os seres humanos recuperem sua consciência original. Segundo o manuscrito encontrado na Dark Web, essa barreira vibracional impede que retornemos ao estado de existência no qual fomos originalmente criados. O Éden, portanto, nunca foi um local físico destruído, mas sim uma realidade que ainda existe, inacessível para nós devido à nossa condição atual. Se isso for verdade, significa que fomos deliberadamente afastados de nossa verdadeira natureza e que toda a estrutura da nossa realidade serve para reforçar esse afastamento. Se observarmos atentamente, veremos que inúmeras religiões e filosofias antigas falam sobre um ciclo infinito de nascimento e morte, o que algumas tradições chamam de roda do samsara. Essa ideia não é exclusiva do hinduísmo ou do budismo. Muitas correntes espirituais alertam sobre o perigo de permanecer preso nesse ciclo e enfatizam a necessidade de acordar para escapar dele. O problema é que a maioria das pessoas não percebe que está presa. Desde o nascimento, somos condicionados a aceitar a realidade que nos é apresentada sem questionar. Nosso sistema educacional, nossa cultura e até nossas crenças religiosas podem ter sido manipuladas para reforçar essa ilusão. O manuscrito menciona que Satanás atua como um senhor da ilusão, controlando os sentidos humanos e criando distrações constantes. Isso explicaria por que a humanidade está tão imersa em desejos materiais, conflitos e padrões destrutivos de comportamento. Ao mantermos nossa atenção focada nessas distrações, não percebemos que estamos dentro de uma prisão. A pergunta que surge então é: como podemos escapar? Se realmente vivemos em uma ilusão, há uma maneira de despertar e recuperar nossa conexão com a verdade original? Orion K., o usuário anônimo que divulgou esse documento, mencionou que existem formas de elevação vibracional que podem ajudar a romper esse bloqueio. Mas essas práticas exigem um esforço consciente, algo que poucos estão dispostos a fazer. Entre as sugestões encontradas no manuscrito, há menções a técnicas antigas que incluem o silêncio prolongado, a meditação profunda e a oração consciente. Mas não qualquer oração, e sim uma que ative a frequência correta de reconexão com a fonte original.
Esse detalhe é interessante porque ressoa com ensinamentos antigos que falam sobre vibração e ressonância como chaves para acessar outros planos de existência. O que mais me intriga é que muitas dessas informações não são novas. Civilizações antigas pareciam entender muito mais sobre essa realidade do que nós. Os egípcios, por exemplo, tinham uma obsessão com a vida após a morte e acreditavam que a alma precisava passar por testes para escapar desse mundo. Os gnósticos falavam sobre arcontes, entidades que controlam a humanidade e a mantêm aprisionada. Culturas ao redor do mundo possuem mitos sobre deuses caídos, serpentes enganadoras e barreiras invisíveis que impedem o retorno ao mundo original. Será que todos estavam tentando dizer a mesma coisa? Se isso for verdade, significa que estamos dentro de um sistema de controle que foi planejado há milênios. A nossa história oficial pode ter sido manipulada para esconder essa verdade. A expulsão de Adão e Eva não foi um simples evento mitológico, mas um aviso oculto sobre o que realmente aconteceu. Eles foram aprisionados, assim como nós, e as forças que controlam esse sistema trabalham para garantir que ninguém descubra a saída. Isso explicaria por que tantos buscadores espirituais, ao longo da história, foram perseguidos, silenciados ou ridicularizados. Outro ponto interessante no manuscrito é que ele afirma que o Éden ainda existe. Ele não foi destruído, apenas ocultado por uma barreira de frequência. Se a humanidade fosse capaz de elevar sua vibração o suficiente, talvez pudéssemos atravessar essa barreira e recuperar nossa verdadeira forma. Essa ideia pode parecer absurda para muitos, mas faz sentido quando analisamos as práticas espirituais antigas que falam sobre iluminação, ascensão e transcendência. Orion K. alertou que essas informações são extremamente perigosas. Ele acreditava que certos grupos monitoram e eliminam qualquer tentativa de divulgar essa verdade. Pouco tempo depois de postar sobre o manuscrito, ele desapareceu. Seu perfil foi deletado do fórum The Hidden Codex e todos os arquivos que ele havia compartilhado foram removidos. Isso nos leva a outra questão. Por que essas informações são tão ameaçadoras? Se tudo isso fosse apenas uma teoria sem fundamento, por que alguém se daria ao trabalho de censurá-las? Talvez a resposta esteja no próprio controle que nos mantém adormecidos. A ignorância é a maior ferramenta dessas forças. Enquanto não questionarmos a realidade ao nosso redor, continuaremos sendo prisioneiros sem sequer perceber. E é isso que torna essa descoberta tão inquietante. Se o que Orion K. revelou for verdadeiro, significa que nunca fomos apenas seres humanos limitados, mas sim entidades muito mais poderosas, enganadas e reduzidas a uma existência menor. A pergunta que não quer calar é: estamos realmente prontos para despertar? Ou será que nos acomodamos tanto à nossa prisão que nem sequer queremos enxergar as grades? Talvez essa seja a última peça do quebra-cabeça. A escolha sempre esteve diante de nós. A questão é: o que faremos com essa informação? Se realmente estamos presos em uma prisão espiritual, a próxima questão inevitável é: quem está no controle? O manuscrito sugere que Satanás e suas legiões atuam como os administradores desse sistema, mas há indícios de que essa estrutura de controle pode ser ainda mais complexa. Algumas tradições gnósticas falam sobre os arcontes, seres intermediários que governam a realidade ilusória e garantem que as almas humanas permaneçam aprisionadas. Essas entidades seriam responsáveis por manipular a percepção da humanidade, criando distrações e ilusões para manter a consciência focada apenas no mundo material. Esse conceito faz sentido quando observamos como nossa sociedade funciona. Um ciclo interminável de trabalho, consumo e entretenimento superficial que impede qualquer reflexão mais profunda sobre a nossa verdadeira natureza. O manuscrito ainda faz uma conexão intrigante entre a ideia da queda e o que chamamos de tempo linear. Antes da expulsão, Adão e Eva existiam em um estado onde o tempo não era percebido da forma como o experimentamos hoje,
Eles eram imortais, porque não estavam presos à sequência de passado, presente e futuro. Viviam em um eterno agora. Mas após sua descida dimensional, passaram a experimentar o tempo como algo rígido e implacável, o que significava que estavam sujeitos ao envelhecimento, à deterioração e, eventualmente, à morte. Esse detalhe é fascinante, pois ecoa antigas crenças esotéricas que afirmam que a percepção do tempo é uma ilusão imposta para nos manter presos à matéria. Se essa teoria estiver correta, significa que nossa percepção do tempo foi deliberadamente alterada para nos impedir de enxergar além dessa realidade. Isso explicaria por que tantas experiências espirituais profundas, como meditação e estados alterados de consciência, frequentemente envolvem uma sensação de tempo suspenso. Algumas pessoas que passaram por experiências de quase morte relatam que, por um breve momento, o tempo deixou de existir e uma compreensão absoluta da realidade tomou conta de suas mentes. Seria esse o vislumbre da verdadeira natureza do Éden? Outro detalhe importante do manuscrito é a menção de que o fruto proibido não foi uma maçã literal, mas um código simbólico para um evento que alterou nossa frequência energética. Comer do fruto representou um ato que mudou a estrutura vibracional de Adão e Eva, fazendo com que se tornassem mais densos e físicos. Essa ideia tem paralelos com várias tradições antigas que falam sobre a queda da humanidade como uma perda de luz ou uma descida na escala vibracional da existência. Em algumas vertentes esotéricas, acredita-se que a matéria densa é apenas uma vibração mais baixa da luz pura. Se isso for verdade, a expulsão do Éden pode ter sido uma descida literal para um plano inferior de existência. Se estamos em um estado de vibração mais baixa, como podemos reverter isso? O manuscrito afirma que a humanidade ainda possui fragmentos da luz original, mas esses fragmentos estão obscurecidos por camadas de condicionamento e distração. Essa afirmação ressoa com ensinamentos espirituais que falam sobre o fogo interno, ou a centelha divina, dentro de cada ser humano. Muitos místicos e buscadores espirituais afirmam que a chave para escapar dessa prisão não está em um conhecimento externo, mas sim na redescoberta da nossa verdadeira essência interior. Mas há um problema. Tudo neste mundo parece projetado para impedir essa descoberta. A manipulação não ocorre apenas no nível material, mas também no emocional e psicológico. O medo, por exemplo, é uma das armas mais eficazes para manter a humanidade sob controle. Se observarmos as religiões convencionais, muitas delas ensinam que a busca pelo conhecimento proibido é perigosa e que questionar certos dogmas pode levar à condenação eterna. Esse medo paralisa o indivíduo e o impede de explorar além dos limites impostos. Mas, e se o verdadeiro pecado original não foi a desobediência, mas sim a aceitação cega da realidade imposta? O manuscrito também menciona que o Éden nunca foi perdido. Ele ainda existe, mas em uma frequência diferente. Isso nos leva a uma questão crucial. Se o Jardim do Éden ainda está acessível, por que não podemos simplesmente encontrá-lo? A resposta pode estar em nossa própria percepção limitada. Se tudo o que experimentamos é filtrado pelos nossos sentidos e pela nossa mente condicionada, então estamos literalmente cegos para a realidade maior que nos cerca. Essa ideia é semelhante às antigas tradições xamânicas, que afirmam que o mundo visível é apenas uma fração do que realmente existe. Muitos estudiosos de tradições antigas falam sobre a importância de rituais e práticas que alteram a percepção da realidade. O silêncio prolongado, o jejum e certas formas de meditação profunda foram utilizados por séculos como ferramentas para romper as barreiras da consciência comum. O manuscrito sugere que essas práticas não são meros exercícios espirituais, mas sim métodos concretos para enfraquecer a influência da ilusão e reativar a memória da nossa verdadeira origem. Se isso for verdade, significa que a resposta sempre esteve dentro de nós, mas fomos ensinados a ignorá-la. Orion K. alertou que aqueles que começam a despertar para essa verdade podem enfrentar resistência.
Ele mencionou que forças invisíveis atuam para impedir que esse conhecimento se espalhe e que, ao longo da história, muitos indivíduos que tentaram revelar essa realidade foram silenciados ou desacreditados. Isso explicaria por que tantas figuras espirituais e filósofos que desafiavam a narrativa oficial foram perseguidos e suas ideias deturpadas ou destruídas. Será que o próprio conceito de heresia foi criado como um mecanismo para impedir a humanidade de descobrir sua verdadeira origem? Mas a questão mais perturbadora de todas é: por que fomos aprisionados aqui? Se a humanidade era originalmente um ser de luz, conectado à fonte divina, qual foi o verdadeiro motivo por trás dessa queda? O manuscrito sugere que não foi apenas um erro ou um acidente, mas sim um ato deliberado. Houve um interesse em aprisionar a consciência humana e mantê-la sob controle. Algumas tradições falam sobre uma guerra nos céus, uma rebelião que levou à separação entre os mundos. Seria esse um relato simbólico de um evento real que nos condenou a essa prisão? Se tudo isso for verdade, significa que a humanidade não está apenas perdida, está sendo mantida nesse estado intencionalmente. O que mais assusta é que esse sistema de controle pode ser muito mais antigo do que imaginamos, existindo há milênios sem que ninguém percebesse sua real natureza. Nossa própria cultura, nossos sistemas políticos, sociais e religiosos podem ter sido projetados para reforçar essa prisão. E se a maior ilusão de todas for a de que estamos livres? Orion K. desapareceu sem deixar rastros, mas sua última mensagem continua ecoando na mente daqueles que a leram. Se isso for verdade, o que está nos impedindo de lembrar? Essa pergunta assombra aqueles que começam a conectar os pontos. E se tudo o que precisamos para escapar sempre esteve dentro de nós, mas fomos ensinados a nunca olhar para dentro? Se estamos dentro de uma prisão espiritual, então a verdadeira libertação não virá de fora. Não há chaves físicas, não há portas visíveis. A única saída é a consciência. Mas quantos estão dispostos a questionar sua realidade e dar esse primeiro passo? A resposta para essa pergunta pode ser o segredo mais bem guardado da humanidade. Agora, a escolha está diante de você. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, ignorando os sinais, ou pode começar a buscar as respostas por conta própria. Mas saiba que, uma vez que a verdade começa a ser revelada, não há como voltar atrás. O despertar é irreversível. Você está pronto para enxergar além da ilusão